Meu nome é Bethan Baker, tenho 31 anos. Na manhã do meu casamento, entrei numa igreja com 120 cadeiras vazias e uma mensagem da minha mãe dizendo para metade da cidade que eu era instável emocionalmente. Ela tinha ligado para todos os convidados, um por um. Entre 10 da noite e 2 da manhã, minha mãe ficou na cozinha com a lista de convidados impressa, discando 120 números. Ela dizia que o casamento estava cancelado, que eu estava tendo um colapso, que todo mundo deveria ficar em casa. Meu pai mandou só uma mensagem: volte para casa. Nenhuma filha minha se casa sem minha permissão. Fiquei naquela igreja, descalça, com a capa do vestido de casamento no ombro, olhando para fileiras de cadeiras vazias. O florista já tinha preparado os arranjos. Peonias brancas, minhas favoritas. Cheiravam como uma promessa que ninguém apareceu para cumprir. Mas eu não chorei. Peguei meu celular, liguei para um número e o que aconteceu nos 60 minutos seguintes mudou tudo. Não só o meu dia de casamento, mas quem eu sou. Antes de voltar para aquela manhã, se essa história tocar você de alguma forma, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se realmente se conectar. Comente de onde você está e que horas são aí. Adoro saber de onde vocês estão assistindo. Agora, vou voltar 3 semanas antes do casamento, na noite em que minha mãe me olhou nos olhos e disse: você vai se arrepender disso. Millbrow, na Geórgia, tem cerca de 8.000 habitantes. Uma daquelas cidades em que o carteiro conhece o nome do seu cachorro e o banco da igreja de domingo tem as iniciais da sua família gravadas no braço. Se acontece alguma coisa nos Correios na segunda-feira, a Igreja Batista já sabe na quarta. Minha mãe, Diane Olovay, se destacava nesse mundo. Ela organizava a venda de bolos da igreja toda primavera, levava comida para quem estava doente, se voluntariava no conselho escolar mesmo depois que eu me formei. Todo mundo em Millbrow conhecia a senhora Olovay como a mulher que só dava e dava. Mas em casa, era diferente. Em casa, minha mãe decidia o que eu usava até os 16 anos. Ela lia meu diário e me citava durante discussões. Escolhia minhas amigas, minhas atividades, minha faculdade, até que eu mudei para a enfermagem pelas minhas costas no 2º ano e ela não falou comigo por 3 semanas. Minha mãe não me criou. Ela me curou, me moldou. Quando fiquei noiva do Marcos, 2 anos atrás, liguei para ela da cozinha, mãos trêmulas, voz animada: mãe, o Marcos pediu minha mão. 4 dias de silêncio, nada de ligação, nada de mensagem. No 5º dia, ela ligou. A voz estava fria: espero que você saiba o que está abrindo mão. Perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu: sua liberdade, Bethan. Os homens tiram isso. Eu disse que o Marcos não era assim. Ela riu, curto, seco, como um fósforo que não acende. Depois disso, ela concordou em ajudar com o casamento. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle de formas que eu não conseguia entender no começo. A costureira ligou para confirmar um modelo de vestido que eu nunca tinha escolhido. O local do casamento perguntou sobre uma mudança de data que eu nunca tinha pedido. Coisinhas pequenas, mudanças mínimas. Na hora, pensei que isso era o pior que ela poderia fazer. Eu não fazia ideia de que minha mãe vinha ligando para todo mundo há semanas. Conheci o Marcos Webb no verão em que completei 27 anos. Ele estava no telhado da Ruth Petton, nossa vizinha de antigamente, trocando telhas de graça porque Ruth tinha comentado na igreja que o telhado dela estava vazando. Eu levei 2 garrafas de água. Ele desceu, pegou uma e disse: sou Marcos. Eu construo coisas. 4 anos depois, ainda acho que não há jeito melhor de descrevê-lo. Marcos constrói coisas. Casas para Habitat for Humanity, prateleiras para nossa cozinha, planos para quando o mundo desmoronar. Ele é quieto. Não precisa impressionar ninguém. E minha mãe odiava isso desde o começo. Na primeira vez que o Marcos veio jantar na casa dos meus pais, minha mãe deixou 3 lugares na mesa, em vez de 4. Quando eu comentei, ela disse: ah, esqueci. Seu amigo vai se juntar a nós. Marcos pegou uma cadeira do corredor, sentou e disse em Grace quando meu pai perguntou. O segundo jantar foi pior. No meio do assado, minha mãe pousou o garfo e olhou direto para Marcos. Então, Marcos, quando você planejava pedir nossa permissão? A mesa ficou em silêncio.
Meu pai mastigou devagar. Eu ia falar, mas Marcos respondeu primeiro. Perguntei a Beta. É com ela que vou me casar. Minha mãe sorriu de um jeito controlado, apertado, aquele tipo de sorriso que é, na verdade, uma porta se fechando. Acho que é assim que as coisas funcionam agora. Meu pai ficou olhando para o prato. Meses depois, descobri que minha mãe tinha escrito uma carta para o chefe do Marcos na construtora, dizendo que ele era pouco confiável e potencialmente desonesto. O chefe ligou confuso, e Marcos lidou com tudo em silêncio. Ele nem me contou até eu encontrar a carta em uma gaveta. Isso deveria ter sido meu sinal de alerta. Não foi. Continuei achando que ela mudaria de ideia. O problema era meu pai. Gerald Olovai, todo mundo chama de Jerry, é a razão pela qual eu continuava voltando. Quando eu tinha 9 anos, ele me ensinou a trocar um pneu na garagem enquanto minha mãe observava da janela da cozinha. Aos 12, ele me levava para pescar todo domingo de manhã, só nós dois, sentados no cais por 3 horas, quase sem falar nada. Era o único lugar da minha vida onde o silêncio me fazia sentir segura. Meu pai me amava. Nunca duvidei disso. Mas o amor dele vinha com uma condição que só entendi quando cresci: ele existia apenas no espaço que minha mãe permitia. Quando eu tinha 14 anos, tirei um B+ em Química. Minha mãe decidiu que eu não poderia jantar naquela noite. Não se recompensa a mediocridade, disse, e me mandou para o quarto. 1 hora depois, meu pai subiu com um sanduíche de pasta de amendoim. Deixou na minha mesa, apertou meu ombro e saiu. Nunca disse uma palavra para ela. Nunca. Passei 20 anos dizendo para mim mesma que aquele sanduíche era suficiente. Que a rebeldia silenciosa dele mostrava que ele estava do meu lado, que se eu trabalhasse mais, me tornasse enfermeira, enfermeira-chefe, comprasse minha própria casa aos 28, minha mãe veria meu valor, e meu pai não precisaria mais esconder sanduíches. Ele poderia me amar abertamente. Esse era meu ponto cego. Eu não tinha medo da minha mãe. Eu tinha medo de perder o único dos meus pais que sempre fez eu me sentir em casa. Marcos percebeu isso antes de mim. Ele nunca me pressionou. Só segurava minha mão e esperava eu alcançar. 3 semanas antes do casamento, minha mãe apareceu na minha casa sem ser convidada. Sentou no meu sofá, cruzou as pernas e disse: Beta, preciso te contar uma coisa sobre o Marcos. E o que ela disse a seguir, ainda não consigo acreditar que ela teve essa ousadia. Minha mãe juntou as mãos no colo do jeito que sempre faz quando está prestes a entregar algo devastador. Calma, controlada, como uma médica dando um diagnóstico. Querida, ela disse, eu vi o Marcos jantando com outra mulher em Carroll County na quinta-feira passada. Meu coração disparou. Eu odiei que ele tivesse disparado. Quem? Perguntei. Não sei o nome dela. Onde exatamente? Num restaurante perto da praça. Qual restaurante, mãe? Ela pausou. Apenas meio segundo, mas eu percebi. Não lembro o nome. Era um daqueles lugares pequenos. Peguei meu celular e liguei para Marcos no Viva Voz. Ele atendeu no segundo toque. Beth, tudo bem? Você estava em Carroll County na quinta-feira passada? Sim. Reunião do Conselho do Habitat no centro comunitário. Pastor Green estava lá. Éramos 12 pessoas. Olhei para minha mãe. Ela não se mexeu. A expressão não mudou. Ela ficou perfeitamente imóvel, como uma mulher assistindo uma cena que já tinha ensaiado. Bem, ela disse, talvez eu tenha me enganado sobre isso. Descruzou as pernas e cruzou de novo. Mas o fato de você confiar mais nele do que na própria mãe, isso diz tudo, Beta. Diz que eu liguei para ele e obtive uma resposta clara em 10 segundos. Ela apertou o maxilar. Você está escolhendo um homem que conhece há 4 anos em vez da mulher que te deu a vida. Eu estou escolhendo a pessoa que não mente para mim. Ela se levantou, ajeitou a saia, caminhou até a porta. Você vai ver, disse sem se virar. Quando isso desmoronar, não venha chorar para mim. A porta se fechou com um clique. Sentei no sofá, coração batendo forte, e lembrei de algo. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe disse para minha melhor amiga, Carla, que eu tinha falado mal dela pelas costas.
Carla parou de falar comigo por um ano. Mesmo script, década diferente. Fiquei no carro depois que ela foi embora. Motor desligado, garagem silenciosa. Minhas mãos tremiam, então pressionei-as contra o volante e fiz uma lista. Coisas que eu perderia se continuasse fingindo que isso era normal. Marcos. Ele nunca me deu um ultimato. Nunca disse, é ele ou sua mãe. Mas eu podia ver. O jeito que os ombros dele se tensionavam toda vez que meu telefone tocava e aparecia o nome dela. O jeito que ele ficava quieto depois dos jantares em família, não bravo, apenas exausto, como alguém que carrega algo pesado demais por tempo demais. Se eu continuasse arrastando ele por isso, eu não o perderia numa discussão. Eu o perderia pelo desgaste. 2. Minha própria saúde. Eu estava tendo dores de cabeça que começavam atrás do meu olho esquerdo e se espalhavam pelo crânio como um fogo lento. Eu não conseguia mais dormir a noite inteira. Minhas mãos tremiam só de ver a identificação da coleira dela. Meu terapeuta, com quem eu vinha indo há um ano, começou a mencionar a palavra cortisol o tempo todo. 3. O futuro. Se tivéssemos filhos e quiséssemos ter filhos, eles se sentariam à mesa de Diane Olovay. Aprenderiam que o amor vem com condições, que a aprovação precisa ser conquistada, que um B mais significa passar fome. Eu tinha tentado de tudo. Sério, de tudo. 2 anos atrás, pedi para minha mãe participar de terapia familiar comigo. Ela concordou. Fomos uma vez. 15 minutos depois, o terapeuta pediu para Diane descrever o momento em que ela se sentiu orgulhosa de mim. Minha mãe o encarou, se levantou e disse: esse homem é claramente tendencioso. E saiu, nunca mais voltou. Naquela noite, Marcos sentou ao meu lado na varanda, grilos cantando na escuridão. Ele não disse nada por um bom tempo. Depois me olhou e falou 6 palavras que mudaram tudo. E se ela realmente fizer isso? Virei para ele. Fazer o quê? Cancelar o casamento, ligar para todo mundo, fazer desaparecer. Eu queria dizer que isso era loucura, que minha mãe era difícil, não destrutiva. Mas a mentira não se formou, porque lá no fundo, na parte de mim que observou Diane Olovay operar por 31 anos, eu sabia que ela era capaz de qualquer coisa que pudesse enquadrar como amor. Então, o que fazemos? Perguntei. Marcos pegou o celular. Vamos fazer uma segunda lista. O plano era assim: nossa lista original tinha 120 nomes. A maioria era família, tios, tias, primos, amigos da igreja, pessoas que minha mãe conhecia há décadas, que atendiam quando ela ligava. A segunda lista era diferente. Margot Rives, minha melhor amiga da faculdade, assistente social, a pessoa mais organizada que já conheci, cuidaria de tudo. 200 nomes, meus colegas do Milbro General, a equipe do Habitat do Marcos, vizinhos que me viram crescer, famílias de pacientes que eu cuidei na pediatria, pessoas que realmente me conheciam, separadas do nome no corredor. Margot enviaria uma mensagem discreta para todo mundo da segunda lista: reserve a data. Se você receber uma mensagem minha no sábado de manhã, venha para a igreja às 11, sem perguntas. E se minha mãe não fizesse nada, Marcos disse, aí teremos um ótimo casamento com 120 pessoas. Ele fez uma pausa. Mas se ela fizer, estaremos preparados. Olhei para ele à luz da varanda. Lá no fundo, um cachorro latiu 2 vezes e parou. Você realmente acha que ela vai tentar? Perguntei. Beth? Ele me olhou. Ela escreveu uma carta para meu chefe. Não tinha como argumentar com isso, então liguei para Margot. Ela atendeu antes do segundo toque, como se estivesse esperando. Preciso pausar aqui, porque quando Marcos disse se ela realmente fizer isso, eu percebi algo que quero perguntar para vocês. Já houve alguém na sua vida que disse eu vejo o que está acontecendo e não vou deixar isso nos destruir? Conte nos comentários quem foi o seu Marcos. E se você ainda não encontrou essa pessoa, continue assistindo, porque essa história prova que elas existem. 2 semanas antes do casamento, minha florista ligou. Oi, Bethan, sua mãe ligou esta manhã. Disse que você queria trocar tudo para lírios brancos. Eu segurei a borda da estação de enfermagem. Eu sou alérgica a lírios, Sandra. Minha mãe sabe disso. Silêncio do outro lado. Pensei, isso é estranho.
Uma hora depois, meu fotógrafo ligou. A senhora Olovai disse que vocês vão reduzir a festa. Ela quer cancelar o segundo fotógrafo. Eu disse, não cancele nada. Minha mãe não está no comando deste casamento. Naquela noite, dirigi até a casa dos meus pais. Sem avisar. Toquei a campainha como uma estranha. Minha mãe abriu a porta de Rob, café na mão, expressão já pronta. Bethan, que surpresa! Você ligou para minha florista? Eu estava tentando ajudar. Eu não pedi ajuda. Você nunca pede. Esse é o problema. O problema é que você ligou para meus fornecedores sem pedir. Ela tomou um gole de café. Devagar, deliberado. Uma mãe não precisa pedir. Mantive a voz firme. Tudo que eu tinha aprendido em acalmar pais em pânico na pediatria, usei ali, na porta dela. Mãe, se você entrar em contato com qualquer um dos meus fornecedores de novo, você não estará no meu casamento. 3 segundos de silêncio. A luz da varanda zuniu. Você não teria coragem, ela disse. Tenta, respondi e caminhei de volta para o carro. Antes de chegar, ouvi ela no telefone dentro de casa. Embalado, mas claro o suficiente. 20 minutos depois, meu pai ligou. A voz dele tinha aquele tom cuidadoso, controlado, que Diane tinha ensinado. Filha, não chateie sua mãe. Ela está chorando o dia inteiro. Pai, ela ligou para minha florista para trocar minhas flores por algo que eu sou alérgica. Pausa longa. Ela só quer se envolver. Desliguei e, naquela noite, liguei para todos os meus fornecedores para colocar senha nas minhas contas. As ligações começaram 3 dias depois. Não da minha mãe, mas de todo mundo ao redor dela. A tia Glória, irmã mais nova da minha mãe, ligou primeiro. Bethan, querida, sua mãe diz que você não vai deixar ela ajudar no casamento. É verdade? Ela tentou trocar suas flores por algo que você é alérgica. Bem, tenho certeza de que ela não quis dizer isso dessa forma. Depois veio o primo rei. Diane disse, você foi desrespeitosa, Beth. Ela está muito abalada com isso. Em seguida, Patty, amiga da minha mãe do grupo de Kill da igreja. Querida, sua mãe está em lágrimas no estudo bíblico. Ela disse que você ameaçou não convidá-la. Um por um, ligavam, cada um com um pedaço diferente da mesma história distorcida, cada um convencido de que tinha a história inteira. Na quinta-feira, tia Glória ligou de novo. Dessa vez, a voz dela estava dura. Bethan, vou ser direta. Se você excluir sua mãe, não espere ninguém da família no seu casamento. Isso é uma ameaça, tia Glória. É a realidade, querida. Depois dessa ligação, sentei no chão da cozinha, encostada no armário, olhando para a lista de convidados colada na geladeira. 120 nomes. Passei o dedo pelas colunas e contei. 83 deles eram família ou quase família. Pessoas que receberam convite porque minha mãe insistiu. Pessoas da igreja dela, do clube do livro, dos almoços coletivos. Pessoas que acreditariam em qualquer coisa que Diane dissesse, só porque ela disse primeiro. A lista de convidados nunca tinha sido minha. Sempre foi dela. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Margot com 2 frases. Comece a confirmar a segunda lista. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Já está feito. 187 confirmados. Ainda contando. Li o número 2 vezes. Coloquei o telefone de lado e, pela primeira vez em semanas, respirei fundo. Domingo à noite, 10 dias antes do casamento, meu telefone tocou e a tela dizia, pai. Só pai, não os dois. Ele quase nunca ligava sozinho. Atendi, oi, papai. Oi, filha. A voz dele estava baixa. Eu podia ouvir a TV ao fundo. Algum jogo de bola, volume baixo que significava que minha mãe estava em outro cômodo, ou seja, ele esperou ela sair antes de ligar. Olha, disse ele, deixa sua mãe ajudar com algumas coisas. Não é tão difícil. Papai, ela não está ajudando. Ela está tentando cancelar meu casamento. Silêncio. Ouvi ele se mexer na poltrona. O couro rangeu. Ela é sua mãe,
Beta. Ela sabe o que é melhor. Ela tentou trocar minhas flores por lírios. Sou alérgica. Ela sabe disso. Mais silêncio. Tempo suficiente para ouvir o narrador do jogo anunciar um strikeout. Bem, disse ele, talvez tenha sido um mal-entendido. Lá estava ele. A palavra que ele usava a vida inteira para encobrir tudo o que minha mãe fazia de cruel. Mal-entendido. Como se Diane Olovai fizesse alguma coisa por acidente. Papai, preciso que me escute. Minha mãe está tentando controlar este casamento. Se ela não parar, ela não vai estar lá. Agora, Beta, não estou pedindo permissão. Estou dizendo. O silêncio mais longo da minha vida. Ela é sua mãe, disse ele de novo, mais baixo dessa vez, como se fosse a única frase que ele sabia dizer. Desliguei e apertei o telefone contra o peito. Eu não chorava por minha mãe. Chorava por ele. Porque em 61 anos, meu pai nunca tinha escolhido a própria filha em vez do temperamento da esposa. E finalmente entendi, ele nunca escolheria. Marcos sentou ao meu lado. Não falou nada. Só segurou minha mão no escuro. Tá bom, eu disse. Acabou de esperar que ele seja o pai que eu preciso. O casamento estava há 10 dias, e minha mãe tinha acabado de começar. Ruth Petton é dona do Ruth's Kitchen na Main Street há 31 anos. Abriu o restaurante no mesmo ano em que eu nasci, o que ela gosta de chamar de as duas melhores coisas que Milbrow produziu em 1994. Na terça-feira seguinte, passei no restaurante para finalizar o pedido do buffet. Ruth estava atrás do balcão, sovando massa de biscoito, farinha até os cotovelos, cabelo grisalho preso com uma bandana vermelha. Como sua mãe está lidando com tudo isso? Ela perguntou sem me olhar. Encostei no balcão. Ela está dificultando. Ruth parou de sovar a massa, apoiou o rolo, limpou as mãos no avental e me olhou com aqueles olhos escuros e firmes. Deixa eu te contar uma coisa, disse ela. Há 20 anos, sua mãe te tirou do show de talentos da escola na frente de todos os pais naquele auditório. Você tinha 11 anos. Errou uma palavra no discurso e ela subiu no palco, segurou seu braço e disse na frente de todo mundo, ela não está pronta para nada disso. Lembrei. Meu rosto queimava só de ouvir. Eu te vi saindo daquela quadra de cabeça baixa, disse Ruth. E fiz uma promessa a mim mesma, se algum dia eu tivesse a chance de te defender, eu faria. Ela colocou a mão no bolso do avental e tirou um cartão de visitas. No verso, escreveu o número do celular dela e uma palavra, emergências. Não importa o que aconteça, Beta, você me liga. Eu comecei a dizer que não precisava. Eu alimentei metade desta cidade por 30 anos, disse ela, pegando o rolo de novo. Quando eu digo que vou estar lá, eu vou estar. No caminho de volta para casa, coloquei o cartão de Ruth na carteira, atrás da minha carteira de motorista. Eu não sabia ainda o quão rápido eu precisaria dele. Tio Dean ligou numa quarta-feira. Eu não falava com ele há 2 meses. Ele morava em Savannah, a 4 horas de distância, e nos comunicávamos só por cartões de aniversário e mensagens ocasionais. Oi, garota, disse ele. A voz mais rouca do que eu lembrava. 64 anos de silêncio tinham deixado marcas nela. Ouvi o que sua mãe está fazendo. De quem? Seu pai me ligou semana passada. A primeira vez em muito tempo. Sentei na cama. Dean e Jerry tinham sido próximos quando meninos. Mas, quando Jerry casou com Diane há 35 anos, Dean disse na cara dele, essa mulher vai te isolar de todos que te amam. Diane descobriu e cortou Dean da família por quase uma década. Só pôde voltar quando eu tinha 8 anos, com a condição de nunca se envolver em assuntos da família. Quero que você saiba uma coisa, disse Dean. Seu pai te ama. Ele só nunca aprendeu a mostrar isso sem a permissão dela. Eu sei disso. E devia ter falado antes sobre muitas coisas. Me desculpa, garota. Brinquei com um fio da coxa da cama. Tio Dean, vai vir pro meu casamento? Ele riu, curto e caloroso, como o estalo de uma boa fogueira. Nenhum cavalo selvagem me impediria. Passagem já comprada. Sorri pela primeira vez em dias. Obrigada, disse.
Não precisa agradecer. Só guarda um lugar para mim. Desligamos. Sentei no meu quarto e pensei nas 2 ligações que recebi naquela semana, o cartão da Ruth na carteira, a passagem do DI já comprada. 2 pessoas que viram quem minha mãe era e ainda escolheram ficar ao meu lado. Eu ainda não sabia que tio Dean faria algo no meu casamento que faria 200 pessoas chorar. Domingo de manhã, uma semana antes do casamento, Milbrow Baptist Church. Eu quase não fui. Marcos disse que eu não precisava ir, mas eu tinha sentado naquele banco todo domingo por 25 anos e não ia deixar Diane Lô vai tirar isso de mim também. O culto foi normal. Pastor Green pregou sobre paciência. Irônico. Depois, todo mundo se dirigiu ao salão da igreja para café e donuts. Uns 40 e poucos, todos arrumados no melhor domingo de suas vidas. Eu estava colocando creme no meu café quando minha mãe se levantou de uma cadeira dobrável bem no meio da sala. Apertou um lenço no olho. Eu só quero que todos vocês orem pela minha Beta. A voz dela falhou nos momentos certos. Ela está passando por um momento muito difícil. O casamento talvez nem aconteça. Eu não sei o que há com ela ultimamente. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu senti 40 pares de olhos. Alguns simpáticos, outros curiosos, e alguns já criando a história na cabeça. Coloquei meu café na mesa. Minha mão estava firme. O casamento vai acontecer, disse. Sábado, nesta igreja. Vou adorar ver cada um de vocês lá. A mão com o lenço da minha mãe caiu 1 centímetro. Querida, você está confusa. Precisamos conversar sobre isso como família. Não vamos conversar, mãe. Você está performando, e eu cansei de ser sua plateia. O salão ficou tão silencioso que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. A senhora Patterson, perto da janela, largou o donut. O senhor e a senhora Burke trocaram um olhar. Pastor Green ficou perto da mesa de café, observando tudo. O rosto da minha mãe passou por 3 expressões em 2 segundos, choque, fúria e depois uma máscara de dignidade ferida. Só estou preocupada com minha filha, ela sussurrou, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Peguei meu café e saí. Depois do culto, Pastor Green me encontrou no estacionamento. Beta, a igreja está reservada para sábado. Seu nome está no contrato. Ninguém pode mudar isso além de você. Assenti. Obrigada, pastor. Vai lá e faça seu casamento, ele disse. Naquela noite, meu telefone registrou 11 chamadas perdidas da minha mãe. Eu não atendi nenhuma. Às 21h15, uma mensagem de Diane: você me humilhou na frente de toda a congregação. Você é egoísta, ingrata, e vai se arrepender disso pelo resto da vida. Às 21h42, de Jerry: sua mãe não parou de chorar. Agora está feliz? Às 22h08, da tia Glória: você acabou de partir o coração da sua mãe em público. Não me ligue. Sentei à mesa da cozinha e li cada mensagem, uma por uma. Cada mensagem brilhava na tela como uma pequena ferida iluminada. Li do jeito que leio os prontuários dos pacientes no trabalho, com cuidado, clinicamente, procurando os dados por trás do sofrimento. Os dados diziam isso: toda pessoa no círculo da minha mãe recebeu a mesma versão dos acontecimentos. Beta era cruel. Beta era instável. Beta humilhou a pobre mãe na frente de toda a igreja. Nenhum deles estava lá quando Diane se levantou e fez seu show solo. Nenhum deles ouviu o que ela disse. Só ouviram o que ela contou depois. Marcos estava sentado do outro lado da mesa, lendo as mensagens por cima do meu ombro. Ele não falou nada. Serviu um copo de água para mim e ficou esperando. Meu telefone tocou de novo. Era Margot. Como tá a lista reserva? Perguntou, sem rodeios, sem conversa fiada. Margot Rives não perde tempo. Diga para eles reservarem sábado, eu respondi. Já mandei mensagem para 80. Todo mundo confirmou. Vou terminar o resto até de manhã. Desliguei e olhei pro telefone. O nome da Diane ainda brilhava na barra de notificações. Pressionei e segurei o contato dela. Apareceu um menu: bloquear este contato.
Toquei. Primeira vez em 31 anos. Coloquei o telefone virado para baixo na mesa e terminei minha água. Ela vai escalar, disse Marcos. Eu sei, ele assentiu. Depois, a carta. Na sexta-noite, véspera do meu casamento, Margot apareceu com comida para a viagem e uma garrafa de champanhe. Marcos foi para casa de um amigo. Decidimos passar a noite separados. Uma tradição, algo normal em um mês que tinha sido tudo, menos normal. Margot e eu comemos pad thai no sofá, assistimos a um filme terrível e fomos dormir cedo. Ajustei o alarme para 6h30. Coloquei o telefone no silencioso. Dormi profundo e sem sonhos pela primeira vez em semanas. Do outro lado da cidade, minha mãe estava acordada. Soube dos detalhes depois, pelo primo Rei, pela tia Glória, pelas pessoas que atenderam o telefone naquela noite. Diane sentou na mesa da cozinha, com uma cópia impressa da minha lista de convidados. Ela tinha uma desde o começo, porque foi ela quem me ajudou a montá-la. A partir das 22 horas, começou a discar, um por um. 120 chamadas. Oi, aqui é Diane Olovay, mãe da Beta. Sinto muito em avisar, mas o casamento foi cancelado. Beta está passando por uma crise de saúde mental. Pedimos privacidade. Por favor, não a contate agora. O mesmo roteiro, a mesma voz trêmula, a mesma mentira repetida 120 vezes entre 10 da noite e 2 da manhã. Algumas pessoas questionaram: Beta está bem? Devemos ligar? Minha mãe dizia não. Dizia que a família precisava de espaço. Que contatar Beta só pioraria as coisas. Meu pai estava na poltrona da sala. A TV ligada. Ele ouviu cada ligação. Não disse uma palavra. Não a impediu. Não pegou o próprio telefone. Mas 3 pessoas da lista, quando não conseguiram me alcançar, ligaram para Margot. À 1h da manhã, o telefone da Margot acendeu. Ela já estava acordada. Sábado, 12 de outubro, 6h30. Abri os olhos, alcancei o telefone e desliguei o alarme. O copo de champanhe da noite anterior estava vazio no criado mudo. Margot já estava de pé. Eu ouvia o café sendo preparado na cozinha. Então desliguei o modo silencioso. 47 mensagens de texto. 23 chamadas perdidas. Abri a primeira mensagem da Linda, minha colega do Milbro General. Beth, sua mãe me ligou ontem à noite. O casamento foi cancelado mesmo? Meu estômago caiu. Eu rolava mensagem atrás de mensagem. A mesma pergunta, só que dita de jeitos diferentes, é verdade? Você está bem? Sua mãe disse que você está tendo um colapso. Margot apareceu na porta. Já estava pronta, cabelo arrumado, brincos nos ouvidos. Ela fez isso, eu disse. Eu sei. Estou acordada desde a 1 da manhã. Quão grave? Ela ligou para todo mundo da sua lista. Todos os 120. Alguns me ligaram quando não conseguiram falar com você. Sentei na beira da cama. O vestido pendurado na porta do armário. Os sapatos alinhados embaixo. As flores chegando às 8. Quantos temos? Perguntei. 212 confirmados na lista reserva. Os primeiros já estão a caminho. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto, me encarei no espelho. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, rosto de uma mulher cuja mãe acabou de tentar apagar o próprio casamento da existência. Dirigi até a igreja. Margot me acompanhou. As portas estavam abertas. O florista tinha chegado cedo. Peonias brancas em cada extremidade dos bancos, o altar cercado de folhagens. Era lindo e completamente vazio. Nenhuma pessoa sentada nos 120 lugares. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Jerry: volte para casa. Nenhuma filha minha se casa sem a minha permissão. Li, deixei o telefone no banco mais próximo e fui vestir meu vestido de noiva. Preciso que você ouça isso, naquela igreja vazia, eu não estava mais com raiva da minha mãe. Eu estava livre. Pela primeira vez, não estava performando para a audiência dela. Estava prestes a encontrar a minha.
Se você já sentiu que precisava da permissão de alguém para viver a própria vida, fique comigo. A próxima parte dessa história é para você. 8h15 da manhã. Eu estava no vestiário da igreja, fechando o último botão de pérola na manga, quando ouvi o motor diesel chegando no estacionamento. Freios chiando. Uma porta batendo. Depois passos rápidos, pesados, decididos, pelo corredor lateral. Ruth Petton apareceu na porta. 68 anos, avental branco por cima de um vestido azul marinho, flores ainda no braço esquerdo. Atrás dela, 3 funcionários do restaurante carregavam bandejas de alumínio empilhadas 4 a 4. Ela olhou para o salão vazio, olhou para mim no meu vestido de noiva, e não fez nenhuma pergunta. Trouxe comida suficiente para 300, ela disse. Só por precaução. Virou-se e começou a organizar a equipe. Bandejas nas mesas, toalhas tiradas de caixas no caminhão, guardanapos, talheres de servir, um recipiente de chá doce gigante. Ela se movia pela igreja como alguém que vinha se preparando para aquele momento a vida inteira. Fiquei na porta do vestiário, uma mão na moldura, sentindo algo se quebrar e abrir dentro do meu peito. Ruth, eu disse. Minha voz falhou no nome dela. Ela parou, voltou até mim e colocou as 2 mãos cobertas de pó de flor nos meus ombros. Margot me ligou às 2 da manhã, ela disse. Eu já estava acordada. Estava esperando sua mãe tentar alguma coisa. Você não precisava disso. Aquela mulher tirou muita coisa de você, querida. Ruth apertou meus ombros uma vez, firme, segura. Hoje ela não vai estragar nada. Então se virou e voltou a arrumar o buffet como se nada tivesse acontecido. Eu chorei ali, vestida de noiva, com a maquiagem borrada descendo pelo rosto, eram 8h20 da manhã. Chorei porque passei a vida inteira tentando ganhar a aprovação da minha mãe. E ali estava uma mulher de 68 anos me oferecendo algo muito melhor, sem que eu pedisse. Ela apareceu. 8h45. Margot retocou meu rímel enquanto eu sentava em uma cadeira dobrável, tentando respirar. Pela janela, observava o estacionamento. O primeiro carro era um Honda Civic prata, depois uma caminhonete vermelha, depois uma minivan branca, e mais 4 carros chegando quase ao mesmo tempo. 12 enfermeiras da ala pediátrica do Milbrow General entraram pela porta da igreja, vestidas com seus melhores trajes e camisas passadas. Linda Martinez, enfermeira-chefe do plantão noturno, liderava o grupo. Trazia um buquê misto que reconheci imediatamente, metade flores de verdade, metade arranjos de seda da sala de espera do hospital. Metade do plantão noturno trocou de turno para estar aqui, disse Linda, entregando o buquê. Não ouse chorar de novo e estragar esse rímel. Eu ri. Pareceu o primeiro som verdadeiro que eu fiz em dias. Atrás das enfermeiras vinha a equipe do Habitat de Marcos. 7 homens e 3 mulheres, todos de jeans limpos e gravatas, um pouco deslocados numa igreja. Atrás deles, vizinhos da Beer Street, os Hendersons, os Moores, o velho Sr. Calavai, que me via andar de bicicleta quando eu era criança. Às 9h, uma mulher que eu não reconhecia a princípio entrou segurando a mão de um menininho. Ela me viu e os olhos encheram-se de lágrimas. Bethan, disse ela, sou Sarah Whitfield. Meu filho Caleb esteve na sua UTI na primavera passada. Você ficou com ele por 9 horas quando o oxigênio dele caiu. Eu me lembrei. 4 anos, pneumonia. Você salvou a vida do meu filho, disse Sarah. Eu não podia perder seu casamento. 9h15, 80 pessoas. 9h30, os carros já se alinhavam na rua porque o estacionamento estava cheio. Margot estava na entrada, com uma prancheta, conferindo nomes, direcionando os convidados aos assentos. Os bancos vazios foram preenchidos um a um, mas havia uma cadeira na primeira fila ainda vazia, e eu não tinha certeza se alguém iria ocupá-la. 9h45. A igreja estava cheia. Marcos estava no altar, de terno cinza, mãos entrelaçadas, olhos vermelhos, mas firmes. Pastor Green com a Bíblia aberta. Margot me deu um joinha lá do fundo. Eu estava no vestiário, véu preso, buquê na mão, o híbrido de flores do hospital com peonias de verdade que Linda tinha conseguido deixar lindo. Quando a porta se abriu, Margot entrou. Alguém está aqui para ver você. Ela se afastou.
Tio Dean estava na porta, 64 anos, terno cinza, um pouco largo nos ombros. Ele tinha dirigido 4 horas desde Savannah. Os olhos dele estavam úmidos antes mesmo de dizer uma palavra. Eu deveria ter estado aqui por você há muito tempo, disse ele. Posso te levar até o altar? Minha garganta travou. Tio Dean, você não precisa. Quero. Quero há 30 anos. Peguei o braço dele. Ele acariciou minha mão do jeito que Jerry costumava fazer quando eu era pequena. E algo naquele gesto quase me quebrou por dentro. Entramos no corredor. Pelas portas duplas eu podia ver a igreja lotada. Todos os bancos cheios, e pessoas em pé no fundo. Alguém tinha aberto as portas laterais porque não havia assentos suficientes. Linda apertou play em uma caixa de som Bluetooth apoiada no parapeito da janela. A música estava um pouco alta, e a caixa chiava nas notas mais agudas. Era perfeito. Caminhamos. 214 pessoas se levantaram. Ouvi Ruth assoar o nariz em algum lugar à esquerda. Ouvi o menino de Sarah Whitfield dizer, mamãe, é aquela enfermeira legal? Dean se inclinou quando chegamos ao altar. Voz quase um sussurro, seu pai está lá fora, no estacionamento. Ele não conseguiu entrar. Olhei para Marcos. Ele chorava silenciosamente. Sem som, só lágrimas descendo pelo sorriso dele. Peguei sua mão e dei um passo à frente. Pastor Green olhou para a congregação e sorriu. Estamos aqui hoje, disse ele, porque o amor apareceu de qualquer forma, mesmo quando o plano desmoronou. Um murmúrio de améns percorreu a sala. Marcos disse seus votos primeiro. Não leu nenhum cartão. Olhou para mim e falou do jeito que sempre faz, simples, direto, como se estivesse me contando algo importante durante um café. Beth, eu construo coisas para viver. Hoje, estou construindo uma vida com você, e ninguém tem o direito de demolir isso. Ouvi Linda sussurrar, meu Deus, da terceira fila. Então foi a minha vez. Eu tinha escrito meus votos 3 vezes e jogado fora todas as versões. Então falei a verdade. Marcos, você foi a primeira pessoa que me disse que eu não precisava de permissão para ser feliz. Demorei, mas agora eu acredito em você. 214 pessoas aplaudiram. Ruth chorava abertamente, sem nem tentar disfarçar. O Sr. Calavai, da Beer Street, deu um assobio de 2 dedos que ecoou pelo teto alto. O buquê de Linda estava desmoronando, e ela segurava com uma mão enquanto batia palmas com a outra. Pelo poder a mim conferido, disse Pastor Green, pelo estado da Geórgia e por esta comunidade, agora eu os declaro marido e mulher. Marcos me beijou. A igreja explodiu em aplausos. Margot contava os convidados na prancheta, 214, quase 100 a mais que minha lista original. Segurei a mão de Marcos e olhei para a janela lateral. Pelo vidro, podia ver a extremidade do estacionamento. A caminhonete azul do meu pai estava ali, debaixo do carvalho. Motor desligado. Assento do motorista ocupado. Ele veio, mas não entrou. Olhei para a caminhonete do meu pai por exatamente 3 segundos. Então olhei de volta para meu marido e escolhi seguir em frente. A recepção aconteceu no jardim lateral da igreja, sob um teto de carvalhos centenários. A equipe da Ruth montou 2 mesas compridas com comida suficiente para alimentar a cidade inteira, frango frito, couve refogada, biscoitos, 3 tipos de torta diferentes. Alguém da equipe de Habitat do Marcos trouxe uma caixa de som portátil e ligou uma playlist de country que pulava a cada terceira música. Ninguém ligou. As pessoas dançavam na grama de sapato de igreja. O pequeno Caleb Whitfield corria entre as mesas com um biscoito em cada mão. O Sr. Calavai contava para quem quisesse ouvir que sabia que Marcos era um bom homem desde a primeira vez que ele consertou o telhado da Ruth de graça. Por volta do meio-dia, os primeiros atrasados da lista original começaram a aparecer. O primo rei entrou no estacionamento confuso, encontrou-me perto da mesa de sobremesas. Beth, que diabos? Sua mãe disse que isso estava cancelado. Isso parece cancelado para você? Olhou ao redor, 200 pessoas comendo, rindo, dançando. A expressão dele passou por algo complicado. Ela mentiu.
Ligou para cada pessoa da minha lista às 2 da manhã e disse que eu estava tendo uma crise mental. Ray tirou o boné, esfregou a cabeça, colocou de volta. Desculpa, Beth. Mais 3 famílias da igreja chegaram até a 1 da tarde, cada uma com a mesma história, cada uma com a mesma expressão de choque ao ver a multidão. A senhora Patterson, a mulher que tinha largado o donut no salão no domingo anterior, me encontrou perto da pista de dança. Pegou minhas mãos. Diane disse que você estava doente, disse ela. Deveríamos ter te ligado primeiro. Não precisei dizer nada. A verdade estava ali, naquele jardim. 214 testemunhas que apareceram porque me conheciam, não porque minha mãe as chamou. No fim da tarde, a festa estava se encerrando. Alguém trouxe fogos de artifício, e alguns dos caras do Habitat ensinavam as crianças a escrever seus nomes no ar. Afastei-me do barulho e caminhei até a extremidade do jardim, onde a grama encontrava a estrada de cascalho. Marcos me seguiu. Está bem? Sim, preciso fazer uma coisa. Peguei meu celular, desbloqueei o número da minha mãe não para deixá-la voltar, apenas para enviar uma mensagem. Digitei ali, de pé no meu vestido de noiva, descalça na grama, com o som de 200 pessoas celebrando atrás de mim. Mãe, eu me casei hoje. Foi lindo. Vieram 214 pessoas. Nenhuma delas foi quem você ligou. Quero que saiba que não te odeio. Eu te entendo. Mas entender você não significa que vou deixar você continuar me machucando. Este é meu limite. Não me contate, nem ao Marcos, nem a ninguém da nossa vida, até que você complete pelo menos 6 meses de terapia individual com um profissional licenciado. Não responderei ligações, mensagens ou visitas antes disso. Eu te amo, mas agora me amo mais. Beta. Enviei a mensagem, fiquei olhando a tela, entregue. Nenhum recibo vermelho. Bloqueei o número dela de novo. Marcos leu a mensagem por cima do meu ombro. Não comentou nada sobre as palavras. Apenas colocou o braço ao redor de mim, e ficamos ali por 1 minuto, observando os fogos de artifício riscarem linhas de luz no ar escurecendo. Você está bem? Ele perguntou de novo. Melhor do que bem. Ele beijou o topo da minha cabeça. Guardei o celular no bolso e voltei para o meu casamento. A caixa de som parou de falhar. Linda estava ensinando Ruth a dançar country. Era, em todos os sentidos que importam, o melhor dia da minha vida. Uma semana depois do casamento, Milbrow fez o que pequenas cidades fazem, falou. As histórias se espalharam do jeito que sempre se espalham em cidades de 8.000 habitantes. Rápido, bagunçado e em todas as direções ao mesmo tempo. Na segunda-feira, todo mundo da Igreja Batista sabia que Diane Lovai tinha ligado para 120 pessoas no meio da noite dizendo que a filha dela estava mentalmente estável. Na quarta-feira, todos sabiam que era mentira. 3 famílias se retiraram do comitê de voluntários que Diane liderava há 9 anos. O pastor Green ligou pessoalmente para ela e sugeriu que desse um passo atrás no conselho de eventos da igreja. Usou a palavra sabbatical. Todo mundo entendeu o recado. As mulheres que costumavam se sentar com Diane no café da Oak Street começaram a deixar uma cadeira vazia entre elas e ela. Sem drama, sem aviso. Elas simplesmente se afastaram. Ruth encontrou Diane no supermercado no sábado seguinte. Acabaram no balcão de carnes ao mesmo tempo. Ruth não disse uma palavra. Olhou para Diane, manteve o olhar por tempo exato suficiente e virou-se. A tia Glória me ligou pela primeira vez desde o famoso não me ligue da mensagem. Te devo um pedido de desculpas, disse. Sua mãe me contou coisas que não eram verdade. Eu sei, respondi. Obrigada por ligar. Na mesma semana, Diane postou uma foto no Facebook, uma imagem antiga minha com 6 anos sentada no colo dela. A legenda dizia, meu coração está partido. Por favor, rezem por nossa família. Soube disso pela Margot. 4 curtidas, nenhum comentário, nenhum emoji de oração, nada. Então Jerry ligou. A voz dele estava cansada de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Não exausto, mas vazio, como alguém que finalmente parou de fugir de algo. Vi as fotos, disse ele. Você estava linda, querida. Depois silêncio.
Uma pausa longa e oca, e ele desligou. Um mês depois do casamento, o tio Dean ligou. Seu pai passou na minha casa ontem à noite. Disse, primeira vez em 5 anos. Sentei na varanda e quase não falei nada. O que ele disse? Quase nada. Bebeu meia cerveja. Ficou olhando o quintal. Aí me fez uma pergunta. Eu esperei. Eu a perdi. As palavras caíram em algum lugar entre minhas costelas. O que você disse? Disse a verdade. Falei, não sei, Jerry. Isso depende da Beta. Fiquei pensando nisso por muito tempo depois que desligamos. Não me senti satisfeita. Não me senti triunfante. Me senti como uma mulher que perdeu algo que nunca conseguiria nomear totalmente. A fantasia do pai que eu queria que ele fosse. Dean me contou mais nas semanas seguintes. Jerry começou a sair para caminhar sozinho de manhã, algo que ele nunca tinha feito. Diane sempre ditava a agenda deles, as refeições, os compromissos sociais. Mas agora ele ia até a cafeteria na Oak Street sozinho, pedia um café preto e sentava em uma mesa de canto lendo o jornal. Os vizinhos perceberam. Ankmore contou para Dean que tinha visto Jerry sentado ali 3 manhãs seguidas sozinho, parecendo um homem que tinha acabado de se mudar para uma cidade nova e ainda não conhecia ninguém. Acho que perder a mim foi a primeira vez que meu pai percebeu que estava se perdendo há 35 anos. Que a poltrona, os jogos de bola, os jantares silenciosos, aquilo não era paz. Era um homem que trocou a própria voz pelo silêncio há tanto tempo que havia esquecido que algum dia teve uma. Muita gente me pergunta, seu pai tentou se aproximar de novo? A resposta é complicada. 3 meses depois do casamento, o mundo da minha mãe tinha ficado visivelmente menor. Ela perdeu o cargo no conselho de eventos da igreja, oficialmente um afastamento voluntário. Mas todo mundo em Millbrow sabia a verdade. O comitê de caridade que ela co-presidiu por uma década fez eleições e escolheu outra pessoa. A tradicional troca de biscoitos de Natal, que ela organizava todo dezembro desde que eu era criança, aconteceu sem ela pela primeira vez. Mas Diane Olovay não desmoronou. Não pediu desculpas. Não procurou um terapeuta. Ela ficou com raiva. Dean me contou que ela dizia a qualquer um que ainda ouvia que Marcus tinha me lavado o cérebro, que eu havia sido manipulada por pessoas de fora, que um dia eu voltaria para a razão e para casa. Ouvi essas coisas de segunda mão, pelo Dean, pela Margot, pelo sussurro silencioso de uma cidade pequena. Não respondi. Não corrigi. Não postei nada online. Não precisava. A verdade já tinha feito seu trabalho. 214 pessoas a viram de perto. Diane não foi à terapia. Ela não cumpriu minha única condição. Meu telefone continuou silencioso. O limite se manteve. Algumas pessoas queriam um final diferente para essa parte. Queriam que eu contasse que minha mãe desmoronou, me ligou aos prantos, apareceu na minha porta com desculpas e vontade de mudar. Isso deixaria a história mais bonita. Mas essa é a minha vida. E na minha vida, algumas pessoas escolhem a raiva em vez da responsabilidade. Algumas pessoas preferem perder a filha do que admitir que estavam erradas. Eu não estabeleci esse limite para puni-la. Estabeleci para sobreviver. E toda manhã em que acordava em uma casa onde ninguém monitorava minhas ligações, criticava minhas escolhas ou dizia que eu não era suficiente, era prova de que estava funcionando. 6 meses se passaram. Marcos e eu compramos uma casa a uns 4 quilômetros de Millbrow, uma casa de 3 quartos precisando de reforma, com varanda telada e um quintal grande o suficiente para um cachorro. Marcos passava os fins de semana reconstruindo o corrimão da varanda. Eu plantei tomates que não sobreviveram à primeira geada e os replantei na primavera. Ruth começou a aparecer para o almoço de domingo. Toda semana, sem falta, ela trazia uma torta ou um refratário e ficava cerca de 3 horas conosco. Comíamos na mesa da cozinha enquanto Marcos fazia perguntas sobre como administrar um negócio, e ela respondia com a paciência de quem esperou décadas para alguém realmente se importar. Os almoços de domingo se tornaram uma tradição. Margot vinha de Atlanta uma vez por mês. Linda aparecia com o marido. Os Hendersons da Beer Street apareceram tantas vezes que a filha deles começou a me chamar de Tia Beth.
Era uma família construída do zero, mantida unida por escolha. Em fevereiro, contei a Marcos que estava grávida. Ele largou a furadeira, atravessou o quarto do bebê quase pronto e me abraçou sem dizer uma palavra por uns 4 minutos. Quando finalmente se afastou, estava chorando, lágrimas de felicidade, aquelas silenciosas que descem direto pelo rosto. Margot já se declarou tia Margot antes mesmo do primeiro ultrassom. Pendurei nossa foto de casamento na sala. Não era uma foto profissional. Uma das enfermeiras tinha tirado no iPhone dela. O ângulo estava um pouco torto, a iluminação era forte. Mas na moldura, 214 pessoas estavam apertadas dentro de uma pequena igreja batista. Todos os rostos virados para Marcos e para mim. Cada um sorrindo. Nenhum deles estava se apresentando. Nenhum tentando criar uma imagem perfeita. Eles simplesmente estavam lá. Minha família não ficou menor depois do casamento. Ela ficou verdadeira. 8 meses depois, encontrei algo na caixa de correio. Não era mensagem de texto, nem voicemail, mas um cartão postal. Na frente, um robalo pintado saltando de um lago. Aqueles que você encontra no suporte de posto de gasolina à beira da estrada. Aqueles que eu e meu pai ríamos a caminho do cais de pesca quando eu tinha 12 anos. Virei o cartão. A letra dele, apertada, todas maiúsculas, do mesmo jeito que ele rotulava tudo na garagem a minha vida inteira. Tenho orgulho de você, filha. 5 palavras, sem explicação, sem desculpas, sem menção à minha mãe. Fiquei ali segurando o cartão por um bom tempo. O carteiro já estava a 2 casas à frente. Um cardeal pousou na cerca e me observava, como se tivesse algo melhor para fazer. Entrei, sentei no sofá e chorei por 5 minutos. Depois guardei o cartão na gaveta da cozinha onde guardo coisas que importam, a receita que Ruth escreveu para mim num guardanapo, a impressão do ultrassom, os votos de Marcos dobrados num pedaço de papel de caderno. Não liguei para meu pai de volta. Não estava pronta. Mas também não joguei o cartão fora. Dee me contou depois que Jerry tinha começado a fazer terapia. Só 2 sessões até agora. 2 a mais do que ele fez na vida inteira. O consultório do terapeuta fica na cidade vizinha. Dee me contou que Jerry dirigia 25 minutos cada trecho só para Diane não descobrir. Meu pai ainda não está pronto, e eu também não. Mas, pelo menos, agora ele está usando as próprias palavras, não as dela. Aquele cartão postal continua na gaveta, esperando. Do mesmo jeito que eu esperei por 31 anos, só que agora as regras são minhas. Eu costumava pensar que colocar limite significava que eu era uma filha ruim. Que criar distância entre mim e minha mãe era um defeito de caráter, algo egoísta, algo quebrado em mim. Carreguei essa crença a maior parte da minha vida, como uma pedra no bolso, pesada o suficiente para sentir, pequena o suficiente para ignorar. Hoje, não carrego mais. Se você está ouvindo isso e reconhece uma Diane na sua vida, ou alguém que você ama, mãe, pai, irmão, qualquer pessoa, eu não vou te dizer o que fazer. Não sou terapeuta. Sou uma enfermeira pediátrica de uma pequena cidade da Geórgia que se casou numa igreja cheia de gente que a mãe dela não convidou. Mas posso te contar o que aprendi: você não pode amar alguém a ponto de torná-lo seguro. Você pode aparecer toda vez, perdoar cada mentira, absorver cada insulto, retornar cada ligação, comparecer a cada jantar e ainda assim eles vão escolher o controle em vez da conexão, porque essa é a única língua que conhecem. A única pessoa que você pode realmente proteger é você mesma. Meu casamento não foi perfeito. As flores eram metade de seda, vindas da sala de espera de um hospital. O bolo era do restaurante da Ruth, bolo de limão, simples, não aquele de 3 andares com fondant que eu tinha pedido. Meu tio chorou durante toda a caminhada até o altar. A caixa de som estalava. A comida foi servida em bandejas de alumínio. E a melhor foto do dia inteiro saiu borrada. Mas cada pessoa naquela igreja escolheu estar ali. Ninguém foi pressionado, ameaçado ou estava se apresentando. É assim que o amor se parece. Obrigada por ouvir minha história. Não contei para buscar vingança. Contei porque, em algum lugar, alguém precisava ouvir que não precisa de permissão. Você não precisa da permissão de ninguém para construir a vida que é sua. Uma última coisa antes de eu ir:
Se minha história te lembrou de alguém que você conhece ou de alguém que você é, quero ouvir você. Deixe um comentário e conte, qual limite você teve medo de estabelecer? Ou, se você já estabeleceu um, quanto isso te custou e valeu a pena? Se você se conectou com essa história, se inscreva no canal e confira a descrição para mais histórias como a minha. Tem uma sobre uma mulher cuja família tentou roubar a herança dela durante um funeral. Confie em mim, você também vai querer ouvir essa. Nos vemos lá.